Oi, gente, tudo bem? Vamos hoje dar continuidade à leitura do Sombras do Recife, a presença dela. Estamos na parte 2, no capítulo 33 do Cristiano. Vamos lá? Capítulo 33, Cristiano. Minha casa. As duas palavras martelavam a cabeça dele sem parar. Casa, casa, minha Beatriz, minha vingança. Hefesto estava ao seu lado, muito elegante, assim como ele mesmo. Um Dimas, bem mais velho, os acompanhava. E ele não era mais sequer a sombra daquele jovem idealista e inocente que saíra do Recife. Era um novo Cristiano. 19 anos, naquele mundo monstruoso de sombras, o transformaram em algo desiludido e cínico. Estava farto de tudo. Guardava no fundo de seu coração a vingança para com Francisco de Paula e Hefesto. Francisco de Paula destruíra Beatriz e Hefesto destruíra. Ambos representavam toda a dor e tristeza existentes no caminho do infeliz casal. Eles pagariam preço. Durante todos aqueles anos, preso àqueles laços de lealdade forçada, ele tivera o consolo de suas leituras e poesias. O velho mundo era pródigo em conhecimentos, nem ao menos sonhados no Brasil. Buscara ao longo do tempo a instrução em várias línguas e falava com fluência o inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e japonês. Pesquisara a fundo diversas culturas e aos poucos conseguira formar um arcabouço de fatos a respeito de sua espécie. Havia algumas coisas bem interessantes. Liminares eram raros, por isso tão poucos até no velho mundo. Descobrira muita coisa sobre a doença denominada porfíria, o desejo em beber sangue, mas sabia que seu mal não se tratava disso. Esta doença cometia humanos comuns, e eles envelheciam e morriam de forma natural. Apesar do ainda pouco conhecimento científico, ele encontrara em um livro antigo de origem germânica e algo mais em um outro traduzido do latim, citações sobre certas criaturas se alimentando de vísceras humanas e algo sobre como incapacitá-las. Trouxera consigo para o Brasil todo o necessário para a vingança, as peças para montar um artefato alquímico. Para sua tristeza, nada estava documentado sobre matar em definitivo alguém como ele e Hefesto. Mas já era um começo. O Visconde de Suassuna lhe cuidaria logo em seguida. Estes pensamentos confusos entrecruzaram sua cabeça enquanto via o porto do Recife se aproximando mais e mais. Como de praxe, o navio aportou nos arrecifes e os barcos vieram buscar os passageiros e suas bagagens. Esta parte era lenta e desgastante. Todos precisavam aguardar dentro do navio até os barcos realizarem viagens de ida e volta ao porto. Enfim, quando colocou os pés de volta em solo recifense, suspirou. A cidade daquele ponto mudara muito pouco. Ainda conseguia avistar a majestosa igreja do Corpo Santo e todo o burburinho dos comerciantes e negras de ganho vendendo seus doces de tabuleiro. Sentira tanta falta de tudo aquilo, aqueles cheiros misturados de temperos, doces diversos e suor, as pessoas sorridentes e calorosas, uma confusão de sentidos e barulhos. Nenhum lugar no mundo, o mais belo e exótico, elegante ou civilizado, conseguia superar sua Recife, a cidade de seu coração. Aqui parece a mesma desordem de sempre. Hefesto estava um pouco incomodado com o barulho. Vamos tomar um carro de aluguel. Fez sinal para um cabriolé parado perto. O condutor ajudou a guardar as malas na parte de trás. Depois de acomodados no carro simples, Hefesto deu as orientações para chegar ao escritório de advocacia. No caminho, passaram pelo aterro da Boa Vista e Cristiano teve um breve vislumbre das lojas. Estavam mais organizadas, com vitrines. Havia novas lojas e outras fecharam. E entre elas, resistindo, La Maison Blanche, loja de Diógenes. A fachada se modernizara, assim como novos tipos de comércio surgiram ao redor, inclusive algumas casas de fotografia. Recife crescia. Ele se viu invadido por um saudosismo sem tamanho. Sentiu uma enorme vontade em ir à loja onde trabalhara, ver como estavam as coisas. Sabia bem, nada estaria do mesmo jeito, mas a vontade prevalecia. Hefesto ordenou a Dimas e ao condutor que esperassem por ele do lado de fora, enquanto iam resolver assuntos legais. No escritório da L Advocacia, ambos assinaram alguns papéis de transferência de bens e retomaram as chaves do palacete do Sítio da Cruz. Era uma empresa por completo ligada ao mais ilícito nos submundos da cidade, e com todos os benefícios para o bem ou para o mal.
É óbvio, senhores, nós contratamos alguns negros forros para trabalhar em sua casa. O advogado Antônio L. sorriu com polidez. Nos dias de hoje, é de bom tom não possuir escravos, é claro. É claro. Na Europa todos pensam da mesma forma. Hefesto concordou com a mesura. Escravos negros não eram mais tão bem vistos após tantas leis e polêmicas anti-escravagistas. Mas aqueles advogados, mesmo sendo brancos, de certa forma também eram escravos. A firma e família deles deviam favores a Evoé, geração após geração, talvez em uma troca mais antiga ainda que a própria cidade do Recife. Cristiano observou, espantado, os trajes dos advogados já em desuso há pelo menos 5 anos em Paris. As pessoas do Recife usavam roupas ditas fora de tempo, e ele nunca notara isto antes de partir. Tomou consciência de como tudo chegava ali com um grande atraso em relação à Europa. Mas o Brasil era o seu país e Recife ainda era sua cidade. Estava de volta o mais importante de tudo. O cabriolé os levou aos 3 de volta ao palacete fechado. Para Cristiano, era uma imagem congelada no tempo. A casa fora conservada, impecável, durante aqueles 16 anos em viagens. A pintura perfeita, árvores podadas, nada fora do lugar. Desceram os 3 e lá na porta já aguardava o staff de novos empregados em número de 7. Criada de quarto, 2 arrumadeiras, copeira, cozinheiro, jardineiro, cuidador de animais. Foram saudados por eles. Este é Dimas. Hefesto apresentou o negro mais velho. Nosso cuidador de infância e agora o governante daqui. Ele é mudo, mas se fará entender por todos. Dimas agora estava no vantajoso posto de governante da casa. Os 7 empregados fizeram-lhe mesuras. Cristiano e Hefesto adentraram a casa. Parecia igual, sem muitas mudanças. Os quartos estavam preparados para eles, as camas forradas com lençóis limpos. Ele apenas queria descansar. Dormia em uma cama não oscilante para variar. Ainda tinha a sensação do chão pouco firme sobre seus pés. Vá repousar então, Hefesto falou. Mais tarde, sairemos para reconhecer os terrenos e as novas casas de má fama. Suspirou. Não era muito animador. Após 19 anos de orgia sem fim, ansiava por alguns momentos de introspecção e solidão. Fechou a porta do seu quarto atrás de si, respirando livre. Ali ninguém entraria. O quarto estava impecável, e tal como deixado ao partir. Ele esvaziou as malas, ajuntando os novos livros adquiridos àqueles antigos da estante modesta. O quarto, os móveis, tudo uma visão do passado, igual, mas ele não. O rapaz saído dali para o velho mundo não era o mesmo que estava de volta. 19 anos o modificaram, e não fora para melhor. Constatou em um susto. No ano seguinte, 1880, teriam passado 20 anos desde a morte de Beatriz. 20 anos! Todo o aprendizado naquele tempo viera apenas de uma fonte. Hefesto, seu pai, captou. A dissolução de Hefesto contaminara ao ponto de quase ele se comprazer nas atrocidades cometidas. Algumas vezes voltava a si e lembrava-se de ter sido um rapaz capaz de amar e ser amado. Este novo Cristiano não era uma pessoa agradável. Parecia encantador por fora, mas por dentro os miasmas de tanta depravação persistiam. Não havia salvação para sua alma. Suspirou. No entanto, ainda possuía um laivo de beleza em seu espírito. Trazia os cadernos de poesia e o diário mantido com suas reminiscências. O hábito de escrever o salvara algumas vezes de cair em um poço profundo de depressão. Precisava revisar o plano. Se livrar de Hefesto era o começo. Sim, ele era seu pai. O pai com o qual nunca quisera conviver. Um monstro sob quase todos os aspectos, com segredos ainda desconhecidos. Por que ele o salvara da morte se não queria por perto? O pai negara ajuda à sua esposa e a deixara morrer sem nenhum motivo algum. Tudo buscado nos livros, os conhecimentos herméticos e médicos eram falhos em certo ponto. Mataram liminar. Não sabia se conseguiria matar o pai por completo. Havia algumas especulações e apenas uma chance de dar certo. Algo descrito como Dominus Animae, M de propriétaire, a alma do Senhor. Algo amaldiçoado por todos os iguais. Era bem melhor nunca transformar um liminar a submetê-lo ao Dominus Animae. O livro descrevendo o ritual, assim como o necessário para construir, para realizar, estava bem ali em sua estante. Trouxera tudo da Europa consigo. Ele se recusava a continuar como fantoche do pai. Hefesto era mais velho, mais forte e mais esperto.
mas estava cansado, cansado de se manter prisioneiro naquela condição. Aquilo precisava de tempo e paciência, no entanto, mais um pouco de submissão. Deitou na cama macia. Olhou para o teto. A pintura não fora retocada. Havia uma mancha ali desde 19 anos atrás. Pelo menos o teto ainda era o mesmo. Já ele era um novo cristiano. O antigo não fora de todo apagado, apenas desativado diante das circunstâncias. Guardado em um cofre bem fechado, em um canto escuro e sem acessos. Precisava que a bondade e o altruísmo ficassem adormecidos em prol daquele de seu novo eu, o qual se comprazia e conseguia matar. Fechou os olhos. Despertou com o criado de quarto entrando no recinto. Boa noite, senhor. O negro fez uma reverência. O senhorzinho Hefesto pediu para acordá-lo. Obrigado. Daniel, senhor Cristiano, seu valete. Jogou as pernas para fora da cama. Já era noite. Obrigado, Daniel. Tem o banho do senhor já preparado. Fez uma mesura e saiu. Ele teria de se acostumar. Ali o papel dele era de irmão mais velho, o dono da casa. Tomou o banho e trocou a roupa. O clima ameno de Recife pedia roupas mais leves, de linho e seda claros. O tempo passado na Europa o fizera adquirir gosto por roupas e um refinamento apurado. Estava no corredor do primeiro andar quando teve aquela velha sensação. Olhou para o quarto fechado, o qual nunca entrara antes, e foi até a porta, tocando a madeira. Dentro havia um pulsar fraco e constante. A porta nunca fora aberta em todo aquele tempo. Não sabia o que era, mas agora investigaria a fundo aquele mistério. A contragosto, se afastou do quarto proibido. Precisava falar a respeito com Dimas. Desceu as escadas para encontrar Hefesto na sala, tocando algo ao piano imenso. Era uma peça intrincada de Bach, da qual gostava pelos nuances. Uma das coisas mais impressionantes era como Hefesto, um monstro, conseguia amar a música de forma devocional. Como ele conseguia transpor para as teclas do piano tamanho sentimento nas interpretações. O pai estava de olhos fechados. Nem parecia ter percebido a chegada do rapaz. Cristiano se deixou fixar ali, ouvindo elevado até o final. Um puro momento de beleza imaculada era raro naquela vida de ambos. Afinal, meu piano, como solicitei. Hefesto murmurou, finalizando a última nota ainda de olhos fechados. Você sabe, música é para mim uma das únicas coisas emocionantes de verdade. Sim, ele o sabia. O pai sempre fora ignorante em questões de literatura, mas era exímio conhecedor de música. Já ele era o contrário. Os prazeres de um bom livro, de uma poesia, vinham em primeiro lugar. Vamos? Vamos. Hefesto colocou o veludo no teclado de marfim com cuidado e fechou a pesada tampa laqueada. Então, ao beco dos 7 pecados. Mais tarde, bem mais tarde, voltaram para casa. O rapaz percebeu o sorriso embriagado do pai. Retiro o que eu disse. Recife tem seus encantos também. Bom, gente, fim do capítulo. E o próximo é o capítulo 34. E a gente continua a ler no nosso próximo encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, sigam-nos no Instagram, no Facebook e no Twitter. Ou então sigam-nos também no IGTV do Instagram e no YouTube. Vocês podem seguir e compartilhar o canal. Vocês vão ajudar muito a eu poder divulgar o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.